Pronto, já está gravando, então. Bom, sejam bem-vindos a mais esse webinar da Darwa Technology Brasil. Nós vamos dar sequência aos meus colegas que já fizeram outros webinars há alguns dias atrás. Nessa sequência, a ideia é falar de tecnologias, hoje, né, mais precisamente, a ideia é falar de tecnologias que podem ajudar a garantir a segurança de alunos e professores com essa retomada às aulas, né? A gente sabe que o período que a gente vive é muito delicado devido à pandemia, então a ideia hoje é mostrar um pouquinho das tecnologias que a Darwa tem em portfólio que pode ajudar a gente aí a garantir não só garantir a segurança, mas sim garimpar informações importantes, né, e garantir que os alunos e os professores, além da segurança, que as escolas também tenham como gravar todas essas informações que são muito importantes, tá? Então, eu vou começar falando um pouco da Darwa Technology. Quem é a Darwa Technology? A Darwa é o maior fabricante hoje de equipamentos de segurança eletrônica do mundo, tá? Se tratando de uma empresa de capital privado. Então, a presença hoje nacional da Darwa Brasil, ela cobre todos os estados, obviamente, mas é importante ressaltar que tem a presença local das pessoas em cada uma das regiões. Então, eu, por exemplo, né, sou regional aqui no Sul, e eu cubro os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tá? Então, essa é a região a qual eu sou responsável, e tenho colegas de trabalho que cobrem a região de São Paulo, que é onde fica a nossa matriz, vamos dizer assim, no Brasil, né, o nosso escritório principal. Temos colegas no Rio de Janeiro, temos colegas em Brasília e temos colegas no Nordeste também do Brasil, cobrindo toda a região nacional, tá? A nível global, a Darwa hoje já ultrapassou os 16 mil funcionários, cobrindo aí com distribuição em mais de 180 países, né? Mais de 180 regiões, vamos dizer assim, tá? E só na China tem mais de 200 escritórios, ou seja, realmente a gente tem uma cobertura global muito grande, né? Para quem não conhece, para quem já conhece, já sabe de todas essas informações, né? Mas é importante sempre deixar isso claro, né? Para as pessoas conhecerem e saberem da Darwa, né? Quem é a Darwa no Brasil, e começar a conhecer o nosso portfólio, né? Ter uma ideia de quão grande é a empresa e quão especializada ela é, principalmente em âmbito tecnológico, né? Não só na área de segurança, mas em outras áreas também, né? Como usar da segurança para manter uma qualidade de vida boa, né? Principalmente nas voltas às aulas, que é o foco principal dessa apresentação. Falar um pouco disso, né? Mostrar que tecnologia que pode, de certa forma, tranquilizar até essa volta às aulas, né? Então, usar da tecnologia para prover esse tipo de qualidade de vida, que é muito interessante hoje em dia, né? Falando um pouco da visão geral da pandemia, a gente sabe aí que em 2019 a pandemia teve início, né? E todo mundo começou a conhecer um pouco, né, do que estava acontecendo no mundo, né, em termos desse vírus, né, que começou a se espalhar. E em 2020, lá por meados de março, aproximadamente, o vírus chegou ao Brasil e as autoridades começaram a agir, né, para poder conter o avanço das transmissões. Então, o governo já começou a normatizar certas restrições, né, e garantir que a população ficasse em resguardo, e isso, consequentemente, preveniria, né, o avanço das transmissões, né. De certa forma,
isso funcionou, de certa forma não, porque também tem a ver um pouco aquela questão econômica, né, que fica nesse impasse. Então, lockdown, como que fica a economia, enfim, o governo sempre tentou realmente equilibrar um pouco essa situação, né? Então, 2020 realmente foi o ápice aí dessa chegada do vírus no Brasil, né? E aí realmente a gente começou a sentir essas dificuldades, né? Nesse ano, né? Então passou 2020, todo mundo em lockdown, né? Tentando se adequar a essa nova vida, né, de quarentena, nós, principalmente do ramo da tecnologia, adequando aí muito ao home office, né, as escolas também se adequando nós vamos falar um pouquinho mais para frente agora, mas se adequando a essa questão de fazer o estudo, né, o ensino de maneira remota também, né, e agora em 2021, já um pouco até acostumado com essa situação, a gente tem aí o início da vacinação na população, né? Claro que por ordem de prioridades. Então, agora começou realmente a amenizar um pouco essa situação, né, pandêmica aqui no Brasil com a chegada das vacinas, mas mesmo assim ainda fica uma certa preocupação, né? Nós temos aí a nova cepa, né, que o pessoal comenta que está assombrando um pouquinho, de certa forma, aí, em alguns casos, né, e o pessoal não sabe se a vacina vai reagir bem a essa nova cepa, se não vai, como é que vai ser o futuro, né, então fica essa incógnita pro ano de 2022, na verdade, para o ano de 2021, né, que a gente ainda está bem no começo dele, e para o ano de 2022, como é que isso vai ficar, né, então hoje a gente vê no noticiário muito se falando sobre essa questão das voltas às aulas, com toda uma preparação, mas a gente também vê um pouco de bagunça nesse cenário, né? Protocolos, quais protocolos estão sendo discutidos, como que está sendo a entrada dos alunos nas escolas, nos ônibus, né? Transporte escolar. Hoje mesmo passou no noticiário que esse protocolo ele vai desde do transporte escolar até a chegada do aluno na escola, e na escola continua esse protocolo. Então, como é que vai ficar isso para 2022, né? É uma grande incógnita. Então, esse é um cenário hoje em que a gente se encontra, né? Então, dando sequência a esse assunto, como que vai ser, será essa volta à normalidade, né? Nós temos hoje aí a preocupação realmente de como colocar os alunos nas escolas, né? Como proteger as crianças, como proteger os professores, apesar das crianças terem um histórico, né? De acordo com a pandemia, de serem bastante assintomáticas, né? E pouquíssimos casos graves relacionados a crianças. A gente sabe que existe, né? Mas a gente obviamente tem essa preocupação, né? Mas como que vai ficar essa normativa daqui para frente, né? O que vai garantir o conforto, né, e a segurança dos alunos dentro da sala de aula? E se a gente comparar com até o momento atual, mas um pouco antes, né, para 2020, que foi o pico, né, da pandemia, a gente tinha a normalidade do aluno estudando de maneira remota, né, acessando através de aplicativos, enfim, através de salas online, né, então teve escolas que começaram a se adequar, né, e de certa forma funcionou muito bem, mas a gente sabe que tem certas limitações, né, porque infelizmente a gente sabe que tem famílias mais simples, que às vezes tem uma restrição de acesso à internet, a gente sabe que em âmbito público, muitas vezes isso tem certas dificuldades, né? Então, de certa forma, isso funcionou, mas realmente estava todo mundo salvo, né? Algumas pessoas que se preocupam realmente, de fato, com a segurança, né? E com essa transmissão que é fácil do vírus, né? A pessoa realmente ficava meio resguardada, né? Mas, de certa forma, algumas famílias são a favor da volta às aulas, né, presencial, para também diminuir um pouco essa questão da criança ficar muito em casa, né, ou do jovem
fica muito em casa e, de certa forma, está perdendo um ano letivo, né? A gente sabe que, por mais que a tecnologia funcione, né, eu comento, a tecnologia durante a quarentena, que foi completamente online, na sua maior parte, ela funciona, né, mas tem suas limitações. Então, em termos de conteúdo didático, né, falando de crianças, mas para os jovens também, a parte de brincadeiras, né, da interação com os amigos, enfim, isso estava realmente provocando essa vontade de voltar às aulas presenciais, né, e agora isso está em ênfase, né, não só no Brasil, mas no mundo, né, e atualmente vem aquela questão na cabeça, né, como é que vai ficar realmente essa volta às aulas? A gente vê nos noticiários que tem certa dificuldade para cumprir com certos protocolos, mas como que vai ser essa volta à normalidade, né? Eu até trouxe aí uma imagem, né, representando uma pessoa ali dedetizando a carteira do aluno, né? Então, será que esse é um protocolo realmente que vai funcionar? Como que a Darwa Technology, quais são as tecnologias que a Darwa tem que pode ajudar nesse quesito, né, para voltar às aulas de uma maneira mais confortável possível, né? Então, trazendo isso já para o mundo de dificuldades, né, comparando as dificuldades de fazer isso talvez muito de maneira manual e transformando essas necessidades em requisitos para transportar para o mundo eletrônico e ver como que a tecnologia, como que o mundo de segurança eletrônica pode ajudar a gente nesse caso, né? Então, o principal objetivo da tecnologia nesse sentido é, além de monitorar as pessoas e guardar as informações, é, de fato, monitorar a temperatura, mensurar, né, medir, na verdade, a temperatura das pessoas, né? Seja criança, seja um jovem, um adolescente ou até um adulto, né, se tratando dos professores, melhor dizendo, para saber se esse é um sintoma, né, para mensurar se esse é um sintoma que a pessoa está passando por aquele momento, né? Então, hoje em dia tem essas medições, elas são realizadas nas escolas, a gente sabe, né? Ontem mesmo eu tive em contato com um amigo meu e ele comentou das voltas às aulas dos filhos dele, e ele comentou que na entrada da escola forma uma fila gigante, onde fica ali uma professora ou um inspetor de alunos na entrada da escola, medindo a temperatura de aluno por aluno, né? Então, a gente vê isso também muito em supermercado, enfim, isso não é específico só das escolas, né? Mas como a ênfase agora é volta às aulas, esse webinar é dedicado a esse tipo de assunto, né? Mas a gente vê que isso é de maneira meio que generalizada. Então, o monitoramento ele acaba sendo de forma manual, ele tem baixa eficiência, essa pistolinha, né, que eles medem a temperatura, ela é de certa forma delicada, vamos dizer assim, né, muitas vezes devido à movimentação e à quantidade de pessoas que vai passar, de alunos nesse caso, é muito grande, a pessoa às vezes que está medindo acaba nem olhando, muito menos anotando a temperatura, né? Então, se por um acaso passar batido um aluno ou um professor, que esse protocolo é válido não só para alunos, mas também para o professor, né? Passa e a temperatura está mais alta, como é que fica a gravação disso, né? Ninguém está anotando, ou seja, vai virar uma informação que não dá para tirar uma estatística depois, né? E sem contar a carga de trabalho e o alto risco, que acaba sendo uma medição, apesar da pessoa estar de máscara, acaba sendo acaba tendo um contato, né, entre a pessoa que está medindo e a pessoa que está sendo medida, vamos dizer assim, né? E não tem gravação disso tudo, né? Como eu mencionei, a anotação manual ela é basicamente ineficiente, né? E não há coleta de informações. Apesar de haver a coleta, na verdade não há gravação dessas informações, ou seja, não tem um relatório, enfim, a informação ela acaba sendo muito vaga, né? Então, isso nos remete à necessidade de fazer um monitoramento mais preciso da temperatura, sem contato, né? E que essas informações fiquem gravadas, ou seja, que você consiga ter um histórico depois. Eu acho que isso é um ponto muito importante.
Caso realmente uma pessoa seja detectada com uma temperatura acima do nível que é considerado febril, isso já pode ser um alerta, né? E é para isso que a tecnologia serve, para ajudar a ter esse alerta, e além do alerta, gravar essa informação, né? Então, alguns protocolos, inclusive de cases que nós já temos aí rodando pelo Brasil, a pessoa que é detectada com uma temperatura anormal, né, acima de 37,5 muitas vezes, ou 38 graus, essa pessoa ela é chamada, né, e ela é levada a uma enfermaria para ter um tratamento um pouco mais específico em cima dela, né, aí eventualmente se faz um exame, né, um exame rápido, enfim, aí tem todo um protocolo que cada escola, seja estadual, municipal, particular, tem que adotar, né, esse protocolo para poder daí realmente ver o que vai fazer com essa pessoa e dar os devidos cuidados a ela, né. Então, dando esse panorama geral, né, tendo esse contexto colocado aqui, como que a tecnologia DARPA pode ajudar? Primeiramente, é uma tecnologia que vai medir a temperatura e fazer todos esses registros que eu comentei sem contato. Ela tem, de certa forma, uma alta precisão de medição, ou seja, ela é bem precisa, né, comparando aí com instrumentos, não vou dizer medicinais, mas instrumentos de medição de temperatura farmacêuticos, vamos chamar assim, que tem alta precisão. Então, o equipamento eletrônico de vídeo monitoramento para esse propósito tem também uma alta precisão. A gente consegue ter um alerta de temperatura, então, diferente desses termômetros manuais, a gente consegue, através dessa tecnologia, dar um alerta, caso a temperatura exceda um limiar, né, que a gente consegue configurar nos equipamentos. E, além disso, a gente tem inteligência artificial trabalhando dentro desses equipamentos eletrônicos que conseguem detectar, através da detecção facial, né, e de analíticos de vídeo inteligentes que conseguem capturar o rosto da pessoa. Através desses analíticos, a gente ainda consegue detectar e alarmar também se a pessoa não tiver utilizando uma máscara. Então, dá um alerta ali além da temperatura, caso detecte temperatura acima do nível configurado, também consegue detectar se a pessoa está com máscara ou não e dá um alerta para a pessoa pedindo a gentileza de utilizar a máscara, né? Além de tudo, fica gravado, né, como eu mencionei. Então, esses são, vamos dizer assim, os 4 pilares aí que a tecnologia pode ajudar. E agora eu vou entrar mais no detalhe de como, né, e quais são os equipamentos que podem ajudar nessa triagem, vamos chamar assim, né? Então, como eu mencionei até nos noticiários, hoje, inclusive, mostraram, né, que a preocupação com os alunos, ela vai desde a hora que ele sai de casa, né, ou seja, no transporte de casa para a escola, e dentro da escola isso tudo continua, né? Então, no transporte, né, dos alunos para a escola, a gente tem tecnologia que pode ser instalada também, né, que é um equipamento do nosso portfólio de controle de acesso, que além de fazer reconhecimento facial, consegue, obviamente, fazer a medição da temperatura, com uma precisão aí de mais ou menos 0,5 graus, que é uma precisão bem baixa, né? Então tem uma precisão alta com um valor, na verdade, baixo, né, de variação de temperatura. Então, com isso, a gente consegue medir, né, além de reconhecer a criança, medir a temperatura, a criança ou o aluno, na verdade, medir a temperatura dele antes mesmo de ele entrar no ônibus, né, ou no transporte escolar, e fazer o registro dessa medição, e até mesmo, se for o caso, né, deixar o registro facial daquele aluno, né, comprovando que ele entrou no ônibus, enfim, isso tudo fica registrado dentro desse equipamento. Então, seria uma solução, né, viável, né, para se trabalhar dentro do transporte do aluno até a escola. Também temos a gente fala pistola térmica, né, que é um equipamento mais manual, então também pode ser como, não como duplicidade, mas como tecnologia agregada, que pode ser utilizada também. Então,
Daqui a pouco posso trabalhar com os dois equipamentos para medir a temperatura e ter uma precisão maior, né, tanto de reconhecimento facial quanto a pistola térmica, ou com um, ou com o outro, enfim, pode ser trabalhado dessa forma. E essa pistola também tem essa precisão de mais ou menos 0,5 graus, que é uma precisão bem alta. Então, isso facilita a medição de temperatura no transporte, né, do aluno até a escola. No quesito controle de acesso facial com medição de temperatura, a gente tem os modelos que medem a temperatura, né, através do equipamento que está instalado logo acima do equipamento, né, e faz o reconhecimento e a medição através da detecção facial, e tem um outro que faz o mesmo princípio de reconhecimento facial, mas a medição de temperatura ela é no pulso, então ela acaba sendo um pouco mais precisa, né, caindo aí para 0,3 graus, né, de variação para mais ou para menos. Então, dentro desse contexto, para ajudar, né, e trazer mais conforto para o transporte dos alunos, a gente tem esses equipamentos de controle de acesso e a pistola térmica para servir como um apoio, né? A pistola térmica também pode ser usada na entrada, né, do aluno na escola, então isso acaba sendo complementar também a essa tecnologia, né? Ou as tecnologias que a gente pode utilizar. Então, uma triagem preliminar, ela vai desde o transporte do aluno até a entrada do aluno na escola, onde a gente tem uma outra série de equipamentos específicos para fazer essa medição, que é através daí já de uma câmera térmica com o apoio de um equipamento que chama Black Body, que dentro do portfólio da Dahua, ele é um equipamento que ele não reflete, né, ou seja, diferente de um outro material, como até o próprio corpo humano, né, ele não sofre reflexão, esse equipamento, então ele serve como referencial térmico. Então, assim, pensando numa triagem de alta escala, vamos chamar assim, né, que precisa monitorar a temperatura de vários alunos simultaneamente, né, diferente do slide anterior, onde a gente monitora um por um, né, que está subindo ali, reconhecendo a face, subindo no ônibus, entrando no ônibus. Aqui a gente já pode fazer uma medição mais em massa, né, ou seja, até aproximadamente 20 pessoas, 20 alunos, né, entre alunos e professores, podem ter a temperatura medida simultaneamente, né, com essa tecnologia, e, obviamente, caso alguma pessoa, algum aluno, algum professor tenha a temperatura acima do limiar estipulado, isso vai gerar um alerta, e isso, diferente do slide anterior também, que tem uma telinha específica, isso está sendo monitorado e gravado, né, através de uma outra solução, né, uma arquitetura um pouco mais complexa que essa que está sendo mostrada na tela, mas enfim, tem uma solução por trás disso que está sendo monitorada e tudo isso, todas as informações estão sendo gravadas, tá? Então, voltando até um pouco para o Black Body, que é o referencial de temperatura, ele faz com que a precisão seja de 0,3 graus para mais ou para menos, e isso é uma variação aceitável, né, pela indústria farmacêutica. Então, a gente está usando de tecnologia de vídeo monitoramento avançada para fazer medição de temperatura e auxiliar os alunos e os professores à volta às aulas. Então, é o uso da tecnologia, né, a Dahua fornecendo tecnologia para que isso seja, para que essa volta às aulas seja menos complexa possível, né, e que isso traga, de certa forma, algum conforto aí, tanto para os alunos como para os professores e, consequentemente, para os pais, né, desses alunos que estão em casa ali e preocupados de certa forma, né. Então, esse é outro panorama de triagem que a gente pode atender com a tecnologia Dahua, dando aí um atendimento mais em massa, né, de monitoramento em massa de até aproximadamente 20 pessoas simultaneamente, né. Então, isso é por segundo, tá? Assim, ou seja, pode ir passando pessoas ali em massa, que no mínimo 20 pessoas a câmera está capturando e está medindo a temperatura e gravando tudo isso, né, para gerar relatórios posteriores, né, e, enfim, esse caso,
reforçando, nesse caso, a pessoa é detectada com uma temperatura acima do estipulado, isso vai gerar um alerta e essa pessoa pode ser retirada e ter o devido tratamento. E uma outra vertente que acaba auxiliando também, né, através da tecnologia, nesse caso já não mais voltado à medição de temperatura, mas voltado ao distanciamento social, que é uma preocupação também, né, tanto dos governos como das pessoas em geral. É como que a tecnologia pode auxiliar, né, além de medir a temperatura, como nós vimos, em relação ao distanciamento social. Então, a Darwa tem dentro do portfólio câmeras que contêm analíticos embarcados, e esses analíticos conseguem detectar a quantidade de pessoas que entram ou saem de algum ambiente, ou seja, que passam por uma região demarcada, e isso vai sendo contabilizado, e se chegar num limite, né, isso gera uma câmera, gera um alerta, a solução, melhor dizendo, gera um alerta, tá? E assim como as outras, obviamente, isso tudo fica gravado, e a gente consegue extrair informações dessa contagem. Então, a gente pode ter num cenário aí de uma sala de aula, por exemplo, uma biblioteca, a contagem de quantas pessoas entraram e aí já estipular um limite, né? Claro que uma pessoa muitas vezes tem que ficar monitorando, né, esse sistema para poder estipular, não, aqui nessa região 10 pessoas é o máximo, 5 pessoas é o máximo devido ao tamanho dessa área, e aí deu esse limite, o sistema dá um alerta, a pessoa já bloqueia o acesso, né, já começa a controlar o acesso de mais pessoas, porque o limite já está alcançado. Então, a gente tem a solução que faz isso através da contagem de pessoas que entram e saem de um ambiente, mas também a gente tem uma solução que é capaz de, mesmo que num ambiente tenha várias pessoas, a gente consegue desenhar até 4 regiões de interesse dentro dessa área. Então, imaginando num cenário com uma câmera fisheye, que consegue ter uma visão panorâmica dessa área, e a gente tem 4 áreas demarcadas, né, que podem haver presença de pessoas, mas não pode chegar a um limite máximo de presença de pessoas, ou seja, como a gente pode ver nesse exemplo, né, a gente tem na área 4 um alerta, por quê? Porque nessa área a gente chegou a um limite máximo de pessoas aí, nesse caso, de número 5, né? Tem 5 pessoas nessa região, nessa área, e a gente estipulou que o número máximo de pessoas seriam 4, por exemplo, né? Então, como entrou uma pessoa a mais, a 5ª pessoa entrou, o sistema alarma. Então, é uma outra visão, né? É um outro uso da tecnologia para que possa auxiliar no distanciamento social através de inteligências que está embarcada dentro da câmera, que consegue fazer a contagem das pessoas em um determinado ambiente. Então, é um auxílio extra a tudo que nós conversamos até agora sobre medição de temperatura, que acaba sendo útil mais agora para dentro, né, das escolas. Então, a gente tem também esse panorama aí de distanciamento social, que com o auxílio da tecnologia a gente pode aí estipular protocolos e alertas para poder evitar que uma pessoa fique aglomerada, que as pessoas, na verdade, fiquem aglomeradas e ocorra ali uma transmissão, né? Obviamente, né, assim, fazendo um parênteses aqui, todo protocolo, né, tanto para medição de temperatura que nós conversamos, como essa questão do distanciamento social, inclui, obviamente, as questões pessoais de proteção, né? Então, obviamente, nas escolas estão ali com álcool gel para a pessoa estar passando na mão a todo tempo, é imprescindível que a pessoa fique de máscara o tempo todo, né? Então, a tecnologia ela é um auxílio para trazer, de certa forma, um conforto para os alunos e professores e para os pais que estão em casa, né? Como eu mencionei aqui para vocês. E como que são essas arquiteturas, né? A arquitetura básica, quando a gente está falando de vídeo monitoramento com medição de temperatura, é basicamente esse cenário, né? A gente tem a câmera que vai fazer o monitoramento de temperatura junto com o black body, que é o corpo negro, que vai dar o equilíbrio da temperatura no ambiente. Essa arquitetura, é importante ressaltar que ela não é recomendada para áreas abertas, ou seja, a gente imaginando um cenário de uma escola,
a gente tem que ter essa arquitetura, né, a instalação da câmera e do blackboard num ambiente que a temperatura ela consegue ser um pouco mais controlada, né? Apesar da gente ter o referencial que é o blackboard, a gente não recomenda a instalação em ambientes muito abertos, né, para não ter muita variação de temperatura no ambiente, né, para não dificultar o sistema de fazer a medição correta, tá? Então, nessa arquitetura, a gente tem o quê? A gente tem um software, que da nossa linha de software é o DSS, que pode ser o Pro ou o Express, mais um computador, um PC ou um servidorzinho para fazer a instalação do software, ou um monitor, né, uma tela, mais o IBSS, que é um NVR inteligente, que a Dahua tem no portfólio, que junto com a câmera consegue fazer a detecção facial, reconhecimento facial, atrelado à medição de temperatura, né? Então é dentro do IBSS que está toda a inteligência da detecção facial, do reconhecimento facial, e é onde fica, obviamente, a gravação de todas essas informações, né? De todo esse monitoramento, mais a informação da temperatura, ou uma outra solução, que é o monitor mais um NVR inteligente. O IVSS, a diferença do IVSS para o NVR inteligente, o IVSS ele é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais robusto, um pouco mais, tem mais processamento, tá? Então ele consegue, por exemplo, ter funcionalidade de RAID, né? Ele funciona como um storage um pouco mais profissional, e o NVR ele já é uma solução um pouco menor, né? Onde você tem aí talvez uma ou duas câmeras fazendo essa aplicação no máximo, né? Em termos de funcionalidades, ambos os cenários, né, todos os três cenários, na verdade, se tratando de software, monitoramento e gravação, eles suportam basicamente as mesmas funcionalidades, como a gente pode ver nessa tabela mais abaixo aqui, né, mas uma questão que fica, que é a questão do software, por si só, o software não consegue fazer a detecção de máscara. Então, para isso, seria necessário já partir para o IVSS inteligente, né, para o NVR inteligente, ou para o NVR da série 5, que tem essas funcionalidades embarcadas, tá? Então, é o único diferencial. Mas todas elas, né, tirando a detecção de máscara, todas elas, como se trata de um software em conjunto com a câmera que faz a medição de temperatura, consegue emitir relatório, consegue fazer a gravação de todo esse sistema, a gente consegue fazer, obviamente, um cálculo, né, para estipular quanto de HD precisa para ver quantos dias isso tudo vai ficar gravado, ou seja, diferente daquilo que nós conversamos lá no início, né, que o protocolo atual da volta às aulas, a pessoa está na frente da escola com um termômetro manual, né, que não tem gravação de nada, enfim, é bem precária, vamos dizer assim, essa medição de temperatura, porque nada fica gravado. Aqui a gente tem tudo gravado, né, então isso facilita, né, numa eventual pesquisa depois ou numa necessidade de emitir algum relatório específico para mostrar para alguma autoridade, para a diretoria da escola, ou seja, para quem seja, né, aqui a gente tem uma solução que já tem toda essa facilidade, né, e aquela alta precisão que a gente já comentou. Na arquitetura de controle de acesso, eu mencionei aqui e vai de encontro com a ideia do webinar, né, que é relacionado à volta às aulas. Então, a gente viu esses equipamentos aqui na hora que a pessoa, que o aluno está entrando no ônibus, por exemplo, que foi uma ideia de aplicação. Mas esses equipamentos, eles podem ser utilizados, por exemplo, quando a pessoa vai entrar na biblioteca, né, então faz uma dupla checagem. Ela foi checada antes de entrar na escola, mas também tem o controle de acesso facial e com medição de temperatura para entrar na biblioteca, por exemplo, né? Ou seja, a preocupação ela é contínua, mesmo que a pessoa esteja dentro do ambiente, para que isso seja monitorado de várias maneiras, né? Então, essa outra arquitetura aqui pode fazer o uso dos equipamentos também dentro dos ambientes, não só para controle de acesso, mas também para controle de acesso com medição de temperatura, né? Então, a gente vê aqui um cenário onde tem catracas, então a gente pode colocar um equipamento desse para fazer a medição de temperatura também na entrada das escolas, né? Na entrada de ambientes específicos, né? Porque eles são equipamentos que funcionam de maneira standalone, que tem uma autonomia de trabalho, né? Com memória interna, que fica essas informações todas gravadas no próprio equipamento, né? Se tratando dos equipamentos de controle de acesso, que é essa arquitetura aqui mais abaixo, mas tem também daí como
montar dentro dessa arquitetura a solução dentro de para trazer isso para uma central de monitoramento, né? Uma central com um software, com um gravador de todas essas informações e com uma central assim, de administração de todo esse sistema, né? Então, apesar de eles trabalharem de maneira autônoma, né, se a gente tiver um software, obviamente melhora a gestão em cima dessa solução e faz com que a gente consiga emitir relatórios e ter informações mais completas em relação a essas medições. Né? Gerenciar, por exemplo, como ele faz reconhecimento facial, a gente consegue ter a gerência de foto das pessoas que podem acessar tal lugar, né? Elas não podem acessar outro lugar, então toda essa gestão de permissionamento, ela é feita dentro do próprio software, e isso vai já de maneira automatizada para os equipamentos. Então, essa arquitetura aqui, ela mostra meio que uma solução híbrida, né? Ela pode ser standalone ou ela pode ser conectada a um software para fazer a administração mais completa de toda a solução, né? E isso, como eu disse, né, não é aplicável somente ao ônibus, né, que é o transporte do aluno para a escola, mas também dentro do ambiente escolar. Isso pode ser instalado em portas, em catracas, em entrada de sala, entrada de biblioteca, entrada de, não sei, depósito, almoxarifado, enfim, né? A gente pode ter uma gama aí de soluções dentro desse portfólio de controle de acesso, que pode ser feito com ou sem medição de temperatura, depende do protocolo e depende da necessidade, tá? Então aqui tem também uma tabelinha, não vou perder muito tempo falando dessas funcionalidades, mas está aqui para exemplificação. E a gente pode ter também uma arquitetura completa, ou seja, eu posso ter uma arquitetura no mesmo ambiente escolar, né, levando ao encontro aí do propósito desse webinar, né? Então, dentro do ambiente escolar, posso ter uma solução completa, se tratando de software para gestão, né, e controle, os NVRs para gravação, e a solução completa, se tratando de vídeo monitoramento, com gravação e monitoramento de temperatura, monitoramento de controle de acesso com reconhecimento facial e controle de temperatura, seja ele standalone, mas conectado no software, para fazer a gestão, a parte do distanciamento social também, em conjunto com toda essa solução, sendo gerenciada através de um centro operacional, que é o software, enfim, e tudo isso, obviamente, com o propósito de gerar algum alerta baseado em alguma informação que a gente precisa monitorar e ficar atento, né? Nesse caso aqui, na maior parte do contexto da ideia da idealização desse webinar é o monitoramento da temperatura, né? Mas a gente vê que tem uma gama aí de soluções possíveis que trazem aí as diversas aplicações para essas arquiteturas, né? Então, controle de acesso, vídeo monitoramento, distanciamento social, com reconhecimento facial, com medição de temperatura, sem reconhecimento facial, sem medição de temperatura. Então, isso realmente dentro do portfólio da Darwa, ele é muito dinâmico, tá? E dá um leque aí de possibilidades. Falando um pouco de vantagens de todo esse sistema, destaques e vantagens, a detecção simultânea, para a gente fazer a comparação com o que está sendo aplicado nesse momento, que é uma verificação da temperatura muito manual e sem registro, né? A gente traz a nossa solução para ajudar e trazer um certo conforto nesse quesito, né? Fazer uma medição mais precisa, gravar toda essa informação, alertar caso haja alguma detecção que infrinja o limite das temperaturas. Então, a eficiência do monitoramento, né, e os protocolos que são adequados a essa nova normalidade que a gente vive hoje, ela fica muito mais fácil, muito mais tranquilizada com o uso de alta tecnologia. E é isso que a gente tem idealizado dentro do nosso portfólio, é facilitar toda essa medição junto com tecnologias de monitoramento, né? Ou seja, trazer o uso benéfico da tecnologia que a gente tem no nosso portfólio para tranquilizar, né, e, enfim, ajudar a melhorar nesses protocolos que a gente, como a gente viu lá no começo da apresentação, eles vão ser, acho que, cada vez mais frequentemente adotados daqui para frente, porque apesar da vacina estar aí, a gente não sabe como que isso vai seguir, né, daqui para frente. Infelizmente, a gente não tem como prever o futuro, né? Mas graças a Deus tem bastante gente sendo vacinada, a gente tende a melhorar, né? Mas por que não
manter a preocupação, né, e manter o uso da tecnologia para que, se isso aconteça novamente, que a gente já esteja preparado, né? Então, eu trago aqui as vantagens e destaques dessa solução, também trazendo já essa preocupação, né? Por que não realmente usar da benfeitoria dessa tecnologia, mesmo que a pandemia esteja diminuindo nesse momento com a vacinação, para que, caso isso ocorra novamente, a gente já esteja preparado, né? Daqui a pouco eu vou até mostrar um slide interessante que vai refletir um pouco mais essa questão, né, da preparação tecnológica, que eu vou mostrar os dados da China, tá? Mas, enfim, fica aqui essa reflexão, né, e os destaques e vantagens que essa solução toda que a gente viu no webinar pode trazer de benfeitoria para os seus usuários, tá? Aqui eu tenho alguns cases, né, como o webinar está sendo gravado e o pessoal, vocês estão vendo de forma remota, eu não sei se o vídeo vai tocar, né, se vai conseguir visualizar bem, mas eu vou dar um play aqui, porque aqui eu tenho alguns exemplos de como a câmera e o Blackboard foram instalados, né, naquela solução que eu mostrei para monitorar várias pessoas simultaneamente, tá? Nesse caso aqui, a instalação foi feita em aeroportos, mas tem o mesmo propósito, então é só um exemplo, tá? De instalação física dos equipamentos, mas a idealização por trás da tecnologia ela é a mesma, tá? A gente só muda o cenário. Então aqui fica, vou dar um play aqui para tocar. Isso é uma instalação bem legal num aeroporto. E essa é a outra, também outro aeroporto. Ops. Como vocês podem ver, a câmera ela tem duas lentes, né? Então, até uma coisa que é importante comentar. A câmera tem duas lentes e uma lente é a termal, que faz a medição em temperatura junto com o equilíbrio do Blackboard, e a outra é uma câmera uma lente normal, de visualização normal, de monitoramento, né? De 2 megapixels, que dá o apoio à câmera térmica, né? Para a pessoa que está ali monitorando ter uma visão real da cena, né? Mas a temperatura em si, ela, como ela é detectada na face da pessoa, ela aparece nas duas telas, tá? Tanto na tela normal de monitoramento, como na tela da câmera térmica. Então, a medição, ela é na face da pessoa, junto com, claro, aquilo que a gente mencionou, né, de reconhecimento facial e todas aquelas tecnologias embarcadas no software e no IBSS, mas a gente tem aí a visualização das duas câmeras simultaneamente, tá? Das duas lentes, vamos dizer assim, simultaneamente, tá? Aqui uma exemplificação de outros cases que nós temos espalhados pelo Brasil, né? Então, como eu mencionei, na linha de equipamento de controle de acesso, para medição de temperatura com reconhecimento facial, isso dá para ser instalado também em catracas, então a gente pode ver aqui nessa foto aqui, esses equipamentos já instalados, com pedestal, bem legal, uma instalação bem clean, bem bacana e funcional, né?
bem bacana mesmo. Aqui a medição manual com a pistola térmica na entrada aí de um ambiente, então trazendo isso para o mundo escolar, a gente pode facilitar a medição, né? Esse equipamento ele tem, eu vou deixar os links aqui nessa apresentação depois e ela vai ficar gravada e pública para vocês. Mas essa pistola térmica aqui, ela tem espaço para cartão SD, então ela consegue gravar realmente através de vídeo ou foto, né? Essa gravação, ela tem um gatilho, então você aperta para medir, para gravar, então tudo isso fica gravado no SD card da própria pistola térmica, tá bem legal também. E essa outra foto aqui representa a instalação, e isso vai bem de encontro com aquela questão do transporte escolar, né, que é o propósito desse webinar, e mostra o equipamento de controle de acesso facial com medição de temperatura dentro de um ônibus. Então, é bem realmente o retrato da medição de temperatura antes da criança ou do aluno, enfim, do adolescente entrar no transporte escolar. Então, aqui a gente está fazendo uso dessa tecnologia para registrar a temperatura e eventualmente, fazer o reconhecimento facial dessa pessoa antes mesmo dela ir para a escola, né? Então, já vai de encontro com aquela triagem preliminar que a gente viu no começo da apresentação. Esses são os equipamentos que nós vimos em todo esse webinar. Então, nós temos a câmera para medição de temperatura com o apoio do Blackbody, para fazer o equilíbrio da temperatura e aumentar a precisão da medição. Nós temos as câmeras que têm aquela visão panorâmica para fazer contagem de pessoas dentro do ambiente e limitar certas áreas, né, para evitar aglomeração, então mantém o distanciamento social das pessoas dentro de um ambiente. Os gravadores, o IVSS inteligente, o NBR inteligente, o software, a pistola térmica e os equipamentos de controle de acesso. Então, de tudo que nós vimos aqui ao decorrer desse webinar, em termos de solução tecnológica para ajudar trazer conforto, vamos chamar assim, para a volta às aulas, esse é o portfólio que nós vimos, tá? Dentro de todo esse contexto de volta às aulas, que pode auxiliar e ajudar aí a essa rotina de volta às aulas que realmente está ficando cada dia mais em ênfase, né? A gente vê que é um assunto, se não o mais falado hoje, é um dos mais falados, né, atualmente, em todos os noticiários de TV, rádio, o que seja. Então, a gente tem um portfólio bem interessante que pode ajudar aí os nossos parceiros e clientes a melhorarem, né, e a manterem o equilíbrio de proteção, né, fazendo uso da tecnologia. Empregando bem, na verdade, né, o uso da tecnologia. E esse gráfico aqui, que é o que eu queria trazer para vocês, que eu comentei até há 2, 3 slides atrás, que esse é o gráfico que eu extraí semana passada, eu acho. Eu, infelizmente, acabei não atualizando, mas é da semana passada. Mas isso demonstra, esse aqui é o quadro de casos diário da China em relação a casos de contaminação do coronavírus. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A China, por ser um país desenvolvido, né, eles usam de tecnologias para melhorar todo e quanto é aspecto de volta às aulas ou de volta da atividade econômica de maneira geral, e a gente pode ver que realmente depois de certo tempo, né, que teve um pico de contaminação diária, né, a partir do fim de fevereiro, começo de março do ano passado, né, isso diminuiu assim de maneira realmente absurda, e isso graças à preparação do país em relação à contaminação, né? Então isso mostra que o uso da tecnologia pode ajudar qualquer país, qualquer instituição, qualquer governo que seja, a realmente controlar, né, os casos de transmissão, ou seja, controlar a transmissão, né, fazendo o uso correto de tecnologia, para que a tecnologia ajude nesses protocolos que muitas vezes
são exagerados, muitas vezes são liberais demais, enfim. Acho que tudo isso tem que ser equilibrado e a tecnologia que a Darro fornece pode ajudar a melhorar esse equilíbrio. Então, eu queria trazer essa curiosidade aqui para esse webinar, para retratar isso, né? Ou seja, mostrar que com o uso da tecnologia a gente pode ajudar a melhorar tanto a volta às aulas como a volta da economia em si, em outras vertentes também, e isso faz com que a gente gire a economia, né, de certa forma, mas também proteja, né, as pessoas que estão ao nosso redor, né, as pessoas que a gente gosta, os nossos familiares, enfim, de maneira geral, a tecnologia que a Darwa tem, que a gente demonstrou nesse webinar de hoje, ela pode ajudar nesse equilíbrio entre proteção, né, e volta do giro da economia. Tá? Então, fica aí a curiosidade. Esses são os nossos canais de redes sociais, né, para vocês poderem acessar. Para quem não conhece, nos conhecer melhor. Para quem já conhece, manter o contato e acompanhar a evolução das nossas tecnologias. A nossa equipe de marketing ela é muito boa, ela é top mesmo e é bem atuante nessas redes sociais, então a gente tem aí conteúdo quase que diariamente, né, semanalmente certeza, diariamente quase, e realmente são conteúdos bem legais, né, que o pessoal produz, então fica aí as redes sociais que nós temos. E é isso, pessoal. Era o que eu tinha para mostrar para vocês. Agradeço a presença de cada um que viu esse webinar online. Para quem vai ver a gravação, que faça bom proveito e qualquer dúvida, eu deixo aqui também o meu e-mail, pode entrar em contato comigo, pedro.bortolossi@darroatec.com. E eu vou dar uns minutinhos agora para dúvidas, se quem está online aí assistindo até agora tiver dúvidas ou quiser fazer um comentário, eu vou dar um tempinho aqui e responder, e se não tiver dúvidas, daí a gente já encerra. As dúvidas podem ser digitadas no chat aí, tá, pessoal? Então, para quem está online, se tiver alguma dúvida, é só digitar no chat aí. Bom, acho que ninguém tem dúvida, então eu vou dar por encerrado aqui, tá, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado para quem acompanhou e para quem vai assistir online, bom proveito e qualquer dúvida, mais uma vez está ali o meu contato no e-mail, tá bom? Obrigado e até a próxima.